Boa noite. Vamos iniciar agora a nossa aula número 4. Infelizmente, eu estou dando uma aula para mim mesma. Vou gravar a aula. Se depois vocês tiverem interesse, vai estar disponível no meu canal no YouTube. Dois alunos já me deram satisfação. O terceiro leu as mensagens, mas não se comunicou. Eu fico bastante sentida com isso, mas vamos lá. Hoje vocês teriam que estar trazendo para mim o programa, para que a gente continuasse a fazer o nosso trabalho como tem sido feito. Todo mundo sabe que tem sido meio complicado, mas a gente tem dado certo, entendeu? Está dando certo, até agora está dando certo tudo direitinho. Bom, já que vocês não fizeram o programa, não posso ver, tá? Eu vou relembrar o que ficou combinado e na próxima aula eu eu quero ver o programa, as áreas, o organofluxograma, certo? Porque na próxima aula nós teremos essa de hoje e a outra, vocês terão tempo suficiente, já que vocês não vieram a aula hoje, tá? Para fazer esse trabalho, tá certo? Então, vamos começar relembrando. O nosso cliente é um cineasta, certo? E ele tem necessidades especiais. E ficou, então, acertado, tá? Que nós teríamos uma casa num terreno de aproximadamente 1.900 metros quadrados, tá certo? Que nós sabemos que pode estar, a taxa de ocupação pode ser de 40%, tá certo? E que nós podemos ter 2 pavimentos, tá certo? Muito bem. Então, vamos relembrar o que nós conversamos a respeito. Ficou acertado que esse casal tem 2 filhos que estudam medicina, que moram com eles, tá? Isso tudo eu estou falando para relembrar o que tem que constar no programa, tá certo? Que eles moram com ele, recebem visitas e eles gostariam de ter acessos independentes aos seus quartos, às suas dependências. Nessa casa, além do que é normal, entendeu? Tem sala, quarto, cozinha, banheiro, lavabo. Nós temos que ter o quê? Uma área onde o cara possa trabalhar mixagens, um estúdio de gravação, certo? Uma sala de cinema, não muito grande, pequena, mas tem que ter, certo? E nós teremos uma cozinha gourmet, porque a mulher do cara gosta de culinária, ela é chefe de cozinha, certo? E então ela gosta de reunir os amigos para fazer coisas especiais. Nós teremos a área de lazer, com piscina, com sauna, com hidromassagem, tipo um spa, né? Com sauna, hidromassagem, área para massagem, certo? Banheiros para os visitantes que vão atender a piscina. Nós vamos ter nesse espaço, que pode ser até o espaço gourmet, pode estar anexado a essa área de lazer, certo? Nós podemos ter o nosso espaço gourmet atendendo a essa área também. Outra coisa que a gente resolveu foi que, já que nós temos aquele bosque preservado, que é de uso do condomínio, que nós teríamos ali um acesso à lagoa, onde ele teria uma pequena lancha, jet ski. Então, é bom que vocês saibam que é necessário ter um espaço para guardar esses equipamentos. Tá certo? Para isso, nós teremos que ter um cais flutuante, certo? Para que eles possam parar a lancha, parar o jet ski e etc. Outra coisa que a gente viu, que nós teríamos que ter uma garagem, quer dizer, um estacionamento, né? Com, no mínimo, 6 vagas de garagem, tá? Porque são 4 carros que eles têm em casa, ainda tem moto, e ainda teria 2 de visitantes. Ou, entendeu? Não teria os de casa,
certo? Mas são 6 carros no mínimo. Inclusive, nós simulamos na aula anterior, certo? Onde poderíamos ter esse estacionamento garagem, certo? Por conta das curvas de nível, porque esse terreno é um terreno que está em aclive, certo? Relembrando que é em aclive, por quê? Porque a cota mais baixa está dentro do terreno. E a gente olha o terreno de dentro para fora. Seria bom, só para que eles lembrassem. Então, voltando a lembrar, a falar sobre isso. Bom, esse ali, ó, bota ali. Isso, bota esse aí para a gente lembrar. Esse é o loteamento, tá certo? O nosso terreno está exatamente aqui, exatamente aqui, certo? Agora a gente vai mostrar para vocês de novo, vocês já têm isso, inclusive o terreno, ó, olha lá, que nós remembramos 3 lotes, por isso que chegou em aproximadamente 1.900 metros quadrados, 1.800 e alguma coisa. Eu estou arredondando só para a gente conversar. Repara, mostra só o terreno, Miguel, por favor, só para eles verem as curvas de nível. Está aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Curva 5, curva 4, não é isso? 5. Ó. A 6 está aqui. Aqui é 5 de novo. 5, 4, 3, 2. Tem alguma coisa errada. Deixa eu ver. Baixa para eu ver o que está acontecendo. Essa está escura. É mestra, ela é 5. 5, 4, 3 e 2. Tá vendo? 5, 4, 3 e 2. Então, nós observamos o seguinte, que você já tem aqui um acesso natural, olha só, é como se isso funcionasse como um platô. Então, nada mais lógico do que você aproveitar isso para fazer o seu abrigo de carros, para não encher aqui embaixo, onde a gente vai ter a nossa área de lazer, porque repara só, eu tenho aqui o jardim privado, que é o nosso bosque preservado. Essa área aqui é uma área não edificante, não pode ter nada, tá certo? Nadinha de nada. Isso aqui vai funcionar como o nosso acesso à lagoa. Olha lá. Porque, como está escrito aqui, esse jardim é aqui, ó, área de propriedade e uso comum dos proprietários dos lotes desse PAL. Eu tenho uma rua aqui, ó, tá vendo? Eu posso acessar por ela ou eu posso acessar aqui pelo meu terreno. Bom, voltando então ao que a gente estava falando. Eu pedi, inclusive, que vocês fizessem uma maquete do terreno e que, posteriormente, a gente começasse a fazer uma maquete volumétrica, certo? Da nossa arquitetura. Mas, para fazer isso, é preciso que vocês tenham o programa, vocês tenham as áreas, certo? Para que a gente comece a trabalhar o volume. Senão, não adianta. A gente já sabe que eu posso ocupar 40% do lote. Se são 40% do lote, eu vou ocupar 400 e alguma coisa. Tá? Deixa eu fazer a conta aqui. Você lembra de cabeça, Miguel, qual é a área total? Mas a gente pode ver, né? Escrevemos no caderno? Eu somo de novo. Aqui eu não coloquei, eu acho. Aqui, ó. Tá. Então, olha só. A área total do nosso terreno é 1.821,41 metros quadrados. 40% disso dá 728,564 metros quadrados. Então, o que eu posso colocar assentado no terreno são 728,564 metros quadrados. Eu posso ter, como eu falei, 2 pavimentos, tá certo?
Outra coisa que a gente observou também foi o seguinte, que essa linha que vocês estão vendo aqui, certo? Essa linha vertical, ela representa norte-sul. E o nosso terreno está inclinado em relação a ela 22 graus. Isso é para que vocês façam o estudo de insolação, conforme a gente pediu, baseado no site, certo? Que eu forneci para vocês, que é o Projetil. Bom, continuando. Eu preciso, então, que vocês, por favor, façam a maquete volumétrica do terreno. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o terreno, são esses 3 lotes, lote 7, lote 8 e lote 9, certo? E você vai traçar as curvas de nível. Deve pegar, inclusive, esse cul-de-sac, para que a gente possa entender como é que isso aqui vai funcionar, tá certo? Eu preciso, então, que vocês façam isso, que vocês, por favor, estabeleçam o programa, baseado no que eu relembrei, o que vocês anotaram também, que eu me lembro da gente ter feito isso e vocês anotaram, tá certo? Eu quero começar a pensar nisso. Eu quero já um início, tá, do quadro das áreas, sabendo que a gente pode ocupar 700, em torno de 750 metros quadrados em cada pavimento. É muito metro quadrado, certo? Então, vamos começar a pensar nisso. Eu disse na última aula, e vou repetir agora, que eu não quero que vocês fiquem presos dentro de uma caixinha. Eu quero que vocês comecem a pensar a coisa de uma forma mais fluida, porque eu acredito no seguinte, que quando você começa a trabalhar dentro de parâmetros muito rígidos, quando você precisar sair deles, você não consegue. Então, eu brinco dizendo, solta a franga, meu amigo, porque agora é a hora. Porque no dia que você começa a exercitar, tá, a sua criatividade, você vai ter essa criatividade até quando você precisar restringir os espaços. Agora, se você não fizer isso, você vai ficar engessado e vai ser muito difícil de você trabalhar. Na aula passada, eu, inclusive, mostrei a vocês. Você pode mostrar isso aqui que eu acho que a gente colocou? Eu acho que você já colocou ali. Acho que sim. Aqui. Só que era esse aqui, ó, que a gente estava fazendo. Aí eu fui e passei a... Fiz aqui o outro. Então, eu vou tirar. Tá. O meu assistente de palco, Miguel. Bota aqui, Miguel, em cima do bloco, que fica melhor. Ele está tirando uma foto, porque esse é o desenho, só que o outro eu elaborei um pouquinho mais, apesar de não estar bom, mas dá para a gente discutir um pouquinho em cima. Conseguiu? Foi? É que eu não gosto de ficar falando e de repente parando. Então, eu parei 1 minuto, exatamente para o Miguel colocar aqui as devidas fotos. Acho que já chegou. Eu vou colocar no grupo, tá? Isso.
Olha, já tá, o documento já foi devidamente escaneado. Eu quero lembrar a vocês que isso aqui é hipotético. A gente fez baseado numa foto. Mas eu quero que vocês peguem, que vocês passem isso para o CAD, tá? Miguel até já ensinou a vocês como é que é possível fazer, tá certo? E eu quero isso na próxima aula. Eu acho que vocês terão tempo suficiente para trazer isso tudo que eu estou pedindo para a próxima aula. Bom, está aqui. Quê? Olha só. Pode subir um pouquinho, por favor? Dá uma reparada aqui numa coisa. Esse é o terreno. São os 3 terrenos. Eu tenho o terreno 7, 8 e 9, não é isso? 7, 8 e 9. Repara bem o seguinte. Você tem uma curva que está trazendo aqui, certo? Que aqui é 5 e aqui é 4. Então, você já tem uma coisa, um caminho natural, tá certo? Então, você pode não colocar no nível da rua, subir ligeiramente, meio metro, um metro, o que vocês acharem melhor. E aí, olha só, a gente coloca aqui o estacionamento. Você vem, entendeu? Entra aqui numa boa, tá vendo? Ele está até maior. Se vocês observarem, tem um desenho aqui, ó, bem aqui embaixo, tá? Porque um carro, a vaga de um carro vai ter exatamente 2,5, tá? Por 5. Se vocês observarem, eu já deixei aqui os 2,5, mas eu coloquei 7. Tá? Eu coloquei 7 metros aqui e tracei uma curva que é paralela a essa aqui. Isso aqui já é uma forma até de você começar a pensar na forma da sua casa, certo? Porque você pode tirar partido disso. Se você raciocinar, você vai ver que daqui até aqui eu tenho exatamente 10 metros. Isso é coisa dessa. Levanta um pouquinho aqui, Miguel, faz favor. Não, isso, olha só. E você ainda vai ter uma área totalmente livre aqui. Lembra sempre que o norte está para lá, tá certo? Está para cá, o norte. Então, essa área aqui é uma área excelente para você colocar piscina, etc. Por quê? Porque você não vai ter sombra. O norte, entendeu? Vai estar lá. Por quê? Porque, olha só, se o norte está ali, aqui é o oeste. Então, à tarde, você vai ter sempre isso aqui ensolarado. Sem o menor problema. De manhã, talvez por causa dos 22 graus, você tenha uma ligeira sombra por aqui. Mas à tarde não, você vai estar com ele totalmente ensolarado. Tá certo? Isso é uma vantagem e uma desvantagem. Porque você, por exemplo, tá, para aproveitar essa vista maravilhosa que a gente tem aqui, você deve, sempre que possível, usar isso para sala, por exemplo, até para os quartos. Para isso, você tem que estudar uma proteção, tá certo? Essa proteção pode vir através de uma varanda, ela pode vir através de brise, ela pode vir através de uma série de coisas. Por quê? Porque aqui é o norte, mas aqui é o oeste. Então, o sol da tarde vai estar todo aqui, certo? Você pode fazer, tá, uma circulação de vento, isso aí não tem problema, isso vai ser de vocês, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Você vem, se você pode ter um acesso até independente aqui, tá certo? Para você trazer alguma coisa, carregamento de algum equipamento, entendeu? Que o cara quer fazer alguma coisa maior, ele pode até ter um acesso de veículo, um veículo pequeno. Por quê? Porque eu tenho muito pouca distância aqui, ó. Se eu tenho 10 metros e daqui eu tenho mais, eu posso ter uma rampa aqui, ó. Tá certo? Lembra sempre que se o cara é deficiente, ele vai precisar ter rampas na casa dele. E aqui já pode ter uma rampa, entendeu? Porque ele pode estar na rua, deixou o carro ali, ele quer vir aqui embaixo. Então, lembra que essa rampa ela não pode ser maior do que 8,83, certo? É possível fazer pela distância que você tem. Repara que você tem 40,21, 39,84. Então, você vai ter 40 metros daqui até aqui. Tá certo? Se você considerasse isso tudo, você poderia ter uma rampa até de 4%. Não teria o menor problema. Então, vai ser de 8, 6, certo? Então, começa a pensar. A gente está fazendo aqui um lançamento hipotético. Por isso é que eu gostaria que vocês estivessem aqui, porque nós estamos discutindo partido.
certo? A gente vai falar partido, conceito. Aliás, eu até enviei para vocês o que é partido, o que é conceito, que é para vocês começarem a raciocinar, olhar com atenção tudo isso para não ter nenhuma dúvida, certo? Bom, continuando. Essa área toda aqui embaixo, com certeza, vai ser a área ideal para que a gente faça a nossa parte de lazer, tá certo? Repara só, daqui até aqui eu tenho 10 metros e eu tenho uma diferença de 1 metro. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou ter que elevar ligeiramente essa casa, tá? Eu posso ter 2 pavimentos, mas ela não necessariamente precisa estar no nível da rua. Eu posso trazê-la um pouquinho mais acima, certo? Por quê? Porque da rua até aqui eu tenho 2 metros. Eu não teria um pé direito razoável, certo? Então eu vou elevá-la para que eu possa usar isso aqui embaixo, certo? Como um andar, que também já vai estar elevado, porque eu avisei a vocês, por causa da umidade, entendeu? Aqui é muito úmido, você tem toda uma lagoa e toda uma área de bosque, que é uma área, vegetação de restinga quase, né? Uma vegetação bem densa, tá certo? Que vocês já viram isso nas fotos, e tem muita umidade. Então, a gente vai ter que elevar aqui ligeiramente também essa parte onde vai ser coberta, tá certo? Isso também não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque você vai ter uma diferença no máximo de 3 metros e você pode criar, certo? Uma parede de pedra, alguma coisa no gênero. Isso aí não tem o menor problema, certo? Então, um gabião, né? Tipo gabião, exatamente. Que você vai conseguir dar uma beleza ao espaço, certo? Eu não estou fazendo o projeto para vocês, não quero fazer o projeto para vocês, eu estou conversando sobre as possibilidades. Por isso eu pedi que vocês fizessem a maquete volumétrica do terreno, para que vocês começassem a entender o que está acontecendo. Esse desenho aqui, por exemplo, ele está na escala de 1 para 250. Vocês podem fazer até na escala de 1 para 200, que vai ser um pouquinho maior. Não precisa fazer nada tão grande, porque a gente vai trabalhar só com volumetria. As plantas vão estar desenhadas, etc. e tal, mas a volumetria a gente vai demonstrar aqui, até para que você possa ver o que está acontecendo com todo o entorno, certo? Então, volto a solicitar que na próxima aula vocês, por favor, entendeu? Já que vocês terão muito tempo, o tempo da aula de hoje, certo? O tempo da semana toda que vai passar para que vocês me tragam essa maquete volumétrica, o programa, já com as áreas e uma implantação. Isso é fundamental, porque essa seria a nossa 5ª aula. E na 5ª aula, a gente já tinha que estar bem mais adiantado. Mas vocês não têm cumprido o que eu tenho pedido. E isso está me preocupando. Eu não vou dizer nem que está me aborrecendo, porque já está mesmo, certo? Mas eu gostaria de um pouco mais de empenho da parte de vocês. Considerando que se está difícil para vocês, está difícil para mim, está difícil para todo mundo. Eu me desloco para vir aqui, eu não deixo de atender vocês, vocês podem me passar perguntas, eu dou logo as respostas, e quando eu não dou, eu digo, olha, eu não posso vir agora, vejo daqui a pouco. Então, eu queria que vocês, por favor, cooperassem comigo. Certo? Bom, cadê o tempo, Miguel? Só para mim. Como vocês sabem, nós temos 3 tempos de aula, certo? Nós já estamos no 2º tempo de aula. Desde a hora que a gente começou até agora, nós já temos 51 minutos e 35 segundos. Bom, vamos continuar a nossa aula, certo? Porque eu quero deixar bem claro que eu não tomei essa atitude sozinha. Eu liguei para a nossa diretora e perguntei a ela o que ela achava conveniente que eu fizesse.
E ela me disse exatamente o seguinte: dê a sua aula. No tempo da sua aula. Se eles vão assistir ou não, isso é problema deles. Mas você vai cumprir o que você sempre fez. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Tá? Como eu já falei, eu liguei, eu mandei mensagem, certo? Eu fiz tudo. 2 me deram explicação. O terceiro não deu. Mas ele recebeu, porque eu vi. Mas tudo bem. Vamos continuar. Então, é muito difícil, entendeu? Quando você vai fazer alguma coisa aqui, você tem que ter a participação dos outros, porque para mim seria muito simples. Eu sentava aqui agora e eu fazia esse projeto, entendeu? Lançava aqui a volumetria, entendeu? Já teria definido isso. Mas eu preciso que vocês cooperem. Por favor. Por favor. O que é para fazer? Tá. Então, olha, já falamos sobre o programa, já falamos sobre o lançamento, tá certo? Já falamos sobre a volumetria e já falamos sobre o que vocês têm que considerar, certo? Mas eu vou recapitular aqui a parte, por exemplo, do que eu acho que deve ser levado em consideração. Isso é uma casa que vai ser uma casa bastante ampla, não precisa ter os 750 metros quadrados, claro que não, quer dizer, 1.400 metros quadrados, né, porque seriam 2 pavimentos, certo? Você não precisa chegar a isso tudo. Mas é uma casa que não é uma casa pequena, é uma casa com um tamanho bastante razoável. Então, ela não vai ter uma salinha, ela vai ter uma sala gigantesca, tá? Uma sala de, não digo gigantesca, mas de um tamanho excelente, tá? Que você possa ter disposto vários ambientes, porque quando você tem pessoas que trabalham com cinema e trabalham com comida, entendeu? Elas vão ter amigos dos mais variados. E elas podem receber todos ao mesmo tempo, se tiver um espaço para comportar todo mundo. Tá certo? Então, você tem que começar a pensar no gosto de cada pessoa. Como é que você vai chegar ao programa? Recapitulando a nossa área, a nossa matéria de metodologia, para você chegar ao tamanho dos compartimentos, você necessariamente tem que saber o que vai ser usado ali. Porque você precisa saber quantas pessoas vão ocupar, qual o mobiliário que você vai ter. É dessa maneira que você... E como eles fazem as coisas ali. Como são executadas as tarefas naquele local. Certo? Então, faz-se necessário que você estabeleça, antes de qualquer coisa, esse programa para que você possa chegar às áreas e depois a gente vai trabalhar o organofluxograma. Isso tudo a gente... Estou relembrando a nossa aula, as nossas aulas de metodologia, certo? Para que vocês comecem a entender por que vocês usaram, aprenderam aquela matéria, isso tudo. Tá certo? Eu vou dar um exemplo assim bem simples. Se você tem um casal que tem 2 filhos, e hoje em dia os 2 filhos são estudantes de medicina e eles querem entradas independentes para as suas dependências. Ele pode passar dentro da casa, mas ele também pode ter uma casa à parte. É como se fosse uma casa à parte. Isso aí vai depender também do projeto que vocês vão fazer. Bom, hoje é normal que você leve o namorado ou a namorada para dormir na sua casa. Então, você tem que começar a pensar num espaço que seja bom para um casal. Então, na verdade, você tem que calcular 3 suítes, entendeu? A dos pais e a dos filhos, como sendo para casal. Lembrando que, se os filhos estudam medicina, eles precisam, entendeu? Se estudasse outra coisa também, eles precisam de um espaço para estudar, para receber os amigos, para estudar, etc. Tá certo? Ah, e tem outra que a gente também estabeleceu, que eles, além disso, eles gostam de música. Então, a gente pensou, tá,
isso já pensamos eu, vocês e todo mundo, que tem que ter também um espaço onde possa ter uma musiquinha, alguém tocando alguma coisa, etc. Pode estar na área de lazer ou não. Aí vocês é que vão determinar. Bom, se você vai fazer uma suíte para um casal, tá? Aí começa a coisa a acontecer. Qual é o espaço que você precisa para colocar uma cama? Uma cama convencional, ela tem 1,40 por 1,90. Se você usar uma cama Queen, ela vai ter 1,60, tá? Por 2 metros. Se você usar uma cama King, ela vai ter 1,80 a 2, tá? Por 2,3. Então, repara o que vai acontecer. Você posicionou a cama. Você tem que circular pelo menos em 3 partes dela. Essa circulação não deve ser menor do que 80 centímetros. Tá certo? Então, vamos calcular que a cama seja maior. Então, ela vai ter 2 metros por 2 metros e 3. Eu vou exagerar só para que vocês saibam o espaço que vai ser necessário para colocar essa cama. Se o cara, por exemplo, tem necessidades especiais, o espaço da cama dele vai ter que ser maior. Não vai poder ser só 80, porque senão ele não anda com a cadeira de rodas. Tá certo? Então, a gente já vai calcular com 1 metro. Tá? Então, eu tenho 1 metro, mais 2 metros, mais 1 metro. Eu tenho 4 metros para fazer a cabeceira da minha cama. Certo? Para frente, eu vou ter quanto? 2 metros e 3 mais 1 metro. Eu tenho 3 metros e 3. Então, repara que só a área da cama já tem mais de 12 metros quadrados. Só para vocês entenderem, tá? Como é que se chega a um tamanho de um quarto, de uma sala, de uma cozinha, certo? Você vai fazer um banheiro. O que vai ter dentro desse banheiro? Tem as coisas que são normais. Você tem que ter um vaso, você pode ter um bidê. Eu sou adepta do bidê, tá? Eu acho que o bidê é uma coisa bastante interessante. Bastante interessante mesmo, certo? Então, você vai ter um vaso, você vai ter um bidê, você vai ter lavatório, você vai ter chuveiro, você pode ter uma banheira, certo? Lembrando sempre que essa banheira, o chuveiro não é aconselhável que ele esteja dentro dela. E numa casa desse porte, ela não vai estar mesmo. Porque é anti-higiênico você tomar banho de chuveiro dentro da banheira. Porque a banheira não é para tomar banho. Tá? A banheira é para você relaxar. Você toma banho no chuveiro e depois você vem para a banheira para você fazer o relaxamento, onde você vai ter a hidromassagem, etc. e tal. Mas o banho, a gordura, você já tirou lá no chuveiro. É normal hoje que você tenha chuveiros duplos quando se trata de um casal. Porque nem todo mundo gosta de banho quente, nem todo mundo gosta de banho frio. Se os dois gostarem de banho temperado, tudo bem. Mas eu acho tão bom cada um ter o seu chuveiro, entendeu? As outras coisas que agarra, você faz em outro canto, entendeu? Mas ali você está tomando banho, tá certo? É aconselhável, tá? Que você tenha o lavatório, tá? Eu gosto, quando é um banheiro de casal, colocar 2 lavatórios. Porque ele pode estar ali fazendo a barba e ela pode estar secando o cabelo, escovando o dente, se pintando, entendeu? Vale a pena lembrar que uma casa dessa pede, entre outras coisas, um espaço onde ela possa se arrumar, onde ela possa se maquiar, entendeu? Onde ela possa se vestir. Então, a gente não vai pensar só num closet. A gente vai pensar também num quarto de vestir. O closet é onde você vai ter toda a sua roupa fechada. É muito comum, hoje em dia, você ter as portas todas de vidro, de forma que você veja a roupa, ela vai ter uma iluminação. É bom lembrar também que tudo isso deve ter um desumidificador, porque ali vai estar muito úmido. Você tem uma lagoa ali perto. Eu digo isso porque eu sou moradora de Santa Teresa.
E na minha casa, entendeu? Eu padeço com isso. Eu não estou do lado da lagoa, mas acontece que eu moro no morro. E ali é muito úmido, principalmente porque a minha casa fica para baixo. Então, é muito úmido. Toda a umidade da terra sobe e aflora na minha casa, que é a mais baixa. As minhas roupas, entendeu? Elas têm que pegar sol de vez em quando, porque senão não dá certo. Eu tenho um desumidificador, mas na época que eu comprei não tinha os potentes como tem hoje. Eu estou para adquirir um outro, que aí vai resolver, em parte, o meu problema. Então, você tem que começar a pensar nessas coisas todas, tá certo? Vocês, por acaso, sabem, estou voltando lá ainda no banheiro, vocês, por acaso, sabem o tamanho de um vaso, o tamanho de um bidê, o tamanho de uma cuba, o tamanho de uma banheira, o tamanho que você precisa para ter um boxe? Se vocês não sabem, é muito simples. Eu já mandei, inclusive, para vocês, tá, no grupo, bastante... Alguém... Não foi o Miguel. Vou mostrar para eles o banheiro. Tá, o Miguel vai mostrar aqui um banheiro. Chuveiro duplo de casal, esse? Não, esse aqui. Tá, ele vai mostrar aqui, que eu acho que é interessante, que aí eu vou dissertar em cima. Olha aqui. Eu não estou aqui discutindo, gente, se é bonito ou se é feio, tá? A gente está mostrando exemplos de como isso tem que ser feito. Aqui, ó, chuveiro duplo. Tá vendo? Isso aqui é uma outra coisa que eu acho muito interessante. Normalmente, quando você faz um box, por alguma razão, provavelmente custo, você parava o box a 1,80. Só que isso dá um problemão, porque todo o vapor sai e inunda o banheiro, certo? Quando você faz isso, você pode colocar aqui em cima um sugador de ar, tá certo? E ele não vai deixar essa fumaça toda passar para o lado de cá, o que é extremamente agradável. Porque você não vai ter o seu chuveiro embaçado, o seu espelho embaçado, certo? Você não vai ter nada disso. Então, olha só, repara aqui uma coisa. O que está acontecendo aqui? Qual é o tamanho ideal, tá? Vamos falar ideal, o mínimo, vamos dizer assim, que dê conforto para você tomar banho. É muito simples. Basta que você abra os braços. Você vai verificar que quando você faz a abertura dos braços, de cotovelo a cotovelo, você vai ter cerca de 1,20 m. Certo? Então, se você raciocinar, o que vai acontecer? Você vai ter daqui para cá 60, daqui para cá 60. Então, você tem 1,20 m. Se você tem 1,20 m, isso aqui tem que ter pelo menos 2,40 m. Pelo que está aqui, ele tem 3 metros. Tá certo? Mais ou menos 3 metros. Eu estou dizendo isso pela distância que eu estou vendo do vaso, do lavatório e o espaço que tem aqui. É 3,20, é por aí assim. Por quê? Repara só, esse vaso ele não tem caixa acoplada, mas tudo bem, ele vai estar basicamente igual. Ele tem aqui a descarga, tá vendo aqui, ó? A descarga com 2 fluxos. Que isso aí é uma coisa que hoje em dia se usa bastante, tá? Aliás, é normal hoje, até o vaso com caixa acoplada você tem 2 fluxos. Bom, isso daqui até aqui vai ter em torno de 65 centímetros, tá certo? Daqui até aqui, por ter essa pia esculpida, isso deve ter em torno de 55 centímetros, tá? 55 com 65 vai dar quanto? 1,20 m, tá certo? Olha quanto tem aqui, ó. Tá vendo? Tá bem amplo. Tá certo? Isso aqui deve ter mais ou menos 1 metro. No caso do cadeirante, ele vai ter que ter 1,20 m. Então, vamos raciocinar a nível dele, que ele tem que rodar com a cadeira. Você pode, inclusive, fazer um banheiro onde você tenha o vaso e o bidê, se for o caso, isolados numa cabine. Certo? Você pode ter tudo assim. Por exemplo, você tem esse chuveiro. Ele pode estar dando passagem, tá, para a sua banheira.
Você tem que raciocinar tudo isso. Essa banheira, ela pode ter um teto de vidro, certo? Que pode ser retrátil, que no verão você pode estar ali com ele aberto. Normalmente é agradável que você tenha um jardim em torno. Então vamos soltar a franga, vamos começar a pensar em coisas grandes. Tá? Então, no banheiro do cadeirante, certo? Se tiver uma situação como essa, eu vou ter que ter 65, vamos colocar aqui como se tivesse 60, tá? 60 com 60, 1,25 m, com mais 1,20 m seria 2,45 m. Nós vimos que aqui ó, já está dando até mais, tá certo? Está dando até mais. Perfeito. Aí é com cada um de vocês. Eu separei uma outra imagem com a primeira. Tá, põe, por favor. É o mesmo, Miguel. Só que a banheira está do outro lado, tá vendo? Aqui, ó, pela faixa cinza aqui, pela pia. Tá vendo? Olha o móvel. É o mesmo. Isso aqui, com essa banheira nessa posição, eu particularmente não faria. Isso eu, Lúcia, não faria. Por quê? Porque eu vou sair molhado de lá e vou andar até a banheira. Certo? E se você observar, essa banheira aqui me parece ser uma banheira simples. Não é uma banheira dupla. Pelo tamanho que ela tem, entendeu? Não cabem duas pessoas aqui. Só se ficar com o joelho para cima. Certo? Tem outra imagem, para a gente ver aqui, que eu tinha visto que você tinha um monte de imagem ali. Eu tinha visto aqui agora, quer ver? Não sei, a gente vai vendo. Essa aqui, abre essa aqui. Deixa eu ver o que é isso aí. Essa tem, olha só, essa aqui repara só uma coisa, essa aqui, ela tem o banheiro, o box, essa parte do box, ela é sanfonada, olha lá. Isso é ideal, por quê? Porque o cara tem cadeira de rodas, se for o caso, ele passa direto com ela para chegar aqui, certo? Vocês têm que ver banheiros para deficientes, com necessidades especiais, porque ele tem uma forma diferente de chegar. Levanta aqui para mim, faz favor. Ó, aqui também, ó, esse aqui também tem a mesma coisa, olha lá. Ó. Ele tem um ressalto mínimo, tá vendo? Então, uma cadeira de rodas passa. Tá vendo essa distância aqui? Ó, é suficiente para uma cadeira de rodas. Não pode ter uma pedra. Não pode ter uma pedra aqui impedindo a passagem. Essa daqui não serviria para uma pessoa de cadeira de roda, porque ele não tem acesso ao lavatório, tá vendo? Porque como ele vai se encaixar aqui? Ele vai lavar a ponta do dedo? Não, ele tem que entrar com a cadeira, se for o caso, para poder fazer. Certo? Levanta aí para mim. Isso. Essa aqui, ó, a mesma coisa, tá vendo? Isso é o desenho universal. Quando a gente hoje faz qualquer tipo de projeto, a gente tem que pensar nisso. Você hoje não está precisando, mas amanhã, se você quebrar uma perna, se você sofrer um acidente, você não vai conseguir acessar se tiver alguma coisa elevada. Vai te impedir de passar. E você ficar mais velho, exatamente. Porque são coisas que você não percebe, porque você não precisa disso todos os dias. Certo? Levanta ali para mim, faz favor. Ó, aqui, ó, não. Aqui, eu não estou discutindo aqui, gente, se é bonito ou se é feio. Nós estamos discutindo só o que é e como você tem que pensar. Tá certo? Então, lembra sempre que se você tiver uma cadeira de rodas, para ela girar, eu tenho que ter um raio de 1,20 m. Quer dizer, um raio de 60. Ela vai ter, né, um diâmetro de 1,20 m.
Tá certo? Levanta mais. Isso está na 90-50. Ó, de novo, tá vendo? Ele tem aqui, ó, também não tem o ressalto no chão. Tá? Levanta mais. Ó, nenhum deles tem. Você vê que todos já estão considerando o desenho universal. Tudo com chuveiro duplo. E olha aqui uma coisa. Tá vendo? Ele corre todo, tá vendo? Ou ele pode ser sanfonado. Se vocês nunca viram um boxe sanfonado, é muito fácil. Você entra num fabricante, pode ser a Blindex, pode ser a Santa Marina, pode ser um... Não, aí não entra. Ó, tá vendo? Aqui, ó, Miguel tá lembrando bem que o cadeirante aqui não entra de jeito nenhum. Tá certo? Então, lembra sempre que para você colocar um vaso para o cadeirante, ele tem que ter as barras. Aqui não cabem as barras. Olha lá. A cadeira vai estar do lado, entendeu? Vai ter o vaso e vai ter a cadeira que vai encostar do lado. Então, isso, quando vocês fizerem a metragem do banheiro, vocês vão ter que considerar, tá certo? Porque alguém me disse que um disse que ia ser cadeirante, o outro disse que ia ser anão e o outro disse que ia ser o quê? Obeso, né? Aqui tem, olha só, o chuveiro e a banheira está do lado. Eu também não acho uma boa solução, não. Deveria ter, entendeu, boxe assim e tal, mas ser mais bonito. Mas tudo bem, eu não vou ensinar ninguém a fazer projeto. Ó, de novo, a cadeira não entra ali, ó, tá vendo? Peraí que travou aqui. Bom, pode mostrar aí cozinha gourmet, só para eles terem uma ideia, por favor? A gente vai procurar aqui cozinha gourmet. A gente está procurando, então, cozinha gourmet, que é para vocês terem uma noção, tá, do que vocês vão fazer. Gente, eu estou ficando muito preocupada, porque hoje nós estamos no dia 8 de maio, certo? E vocês ainda não saíram com ilha, só para a gente ter uma ideia. Depois a gente vai mostrando todas, de repente. Olha aqui uma coisa. Tá. Olha só. Mostra essa aqui. Isso. Essa aqui, ó. Tá lento. Ele tá rodando aqui. Tá rodando, rodando, rodando. Fica igual na minha casa. Parece uma piorra velha. Vocês não sabem o que é piorra, não, né? Piorra era um brinquedo de antigamente em que parecia um peão que você apertava em cima e aí soltava, ele ficava rodando e cantava. Olha aqui, ó. A cozinha tá aqui. Tá vendo? Então, olha só o que acontece. Isso é uma cozinha com ilha. Você vê que ela está dando até para fora também. Aqui tem outra também. Essa aqui está melhor. Vai dar mais visibilidade. Olha o que está acontecendo aqui. Você tem aqui uma cozinha, certo? Você tem geladeira e freezer. Você tem o forno, os fornos, né? E você tem o fogão, tá? Que está numa ilha, certo? A coifa, tá certo? E você tem, logo a seguir, olha lá, a sua sala de refeições, olha aí.
você pode estar aqui ou ali, ou ela pode estar acoplada, entendeu? Vê se tem alguma que esteja tudo junto. Aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ela tá acoplada à ilha. Ou aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Põe essa aqui. Olha lá. Você vê que, por que você hoje faz isso? Porque, por exemplo, se a dona da casa gosta de cozinhar, ela está recebendo os amigos, ela está cozinhando e ela está conversando com as pessoas que estão aqui à mesa. Ou as pessoas podem estar ajudando ela, está tudo ali confraternizando. Antigamente, você fazia a comida lá fora, lá longe, entendeu? E trazia para servir. Não havia essa integração que tem hoje. Hoje, as coisas estão funcionando de uma maneira diferente. Você raramente tem uma cozinheira. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando você queria dar uma festa, você contratava um banqueteiro. Então, o banqueteiro ia para a sua casa, fazia a comida, entendeu? Você não se preocupava com nada. Você só ia ao supermercado e comprava, abastecia a cozinha, entendeu? Já com o cardápio previamente estabelecido, ele fazia a comida, quando chegava a hora era servida. Você não tinha participação. Hoje acontece uma coisa diferente. A festa é fazer a comida, não é comer a comida. É fazer a comida para comer a comida. É pouco diferente. Você vê que o conceito está mudando. Então, a participação é muito, muito maior. É bem diferente, certo? Você vê que as cozinhas, elas são bonitas. Elas não têm, entendeu? Elas têm revestimentos nobres, certo? Por exemplo, essa aqui, ela tem espelho, certo? Inclusive, no Feng Shui, dizem que onde você tem um fogão, você deve ter espelho, para que você dissipe a energia ruim que normalmente bate ali e vai refletir, entendeu? Aí ela vai embora. Eu posso até ver por que exatamente o fogão. Tá? Eu não me lembro, mas eu me lembro do fato do fogão. Vê aquela que é ligada interna e externa, que tinha uma que a gente tinha visto aí, só para eles terem uma ideia. Então, o que eu estou mostrando a vocês é que a gente está pretendendo fazer uma cozinha gourmet. O que eu preciso ter numa cozinha gourmet? Eu preciso ter equipamentos, um bom fogão, entendeu? Um bom fogão, de preferência industrial, mas não é aquele que você compra na Rua de Santana, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque existem fogões industriais que são fantásticos. Se você entrar, por exemplo, no site da Gagnal, se você entrar em algum site desses de grandes cozinhas, faltou o nome de uma aqui que eu gosto muito, mas eu esqueci agora. Tem horas que a minha cabeça dá um branco, daqui a pouco eu até me lembro. Serve. Essa aí, ó, tá vendo? Ela tá dando para dentro e para fora. Não é tão sofisticada. Vê se tem mais. Essa aqui. Vamos ver essa aqui. Por exemplo, o normal era ter uma bancada com 60 centímetros. Acontece que hoje nós temos uma tendência que é uma coisa que eu tô anexando quando é possível, tá? As bancadas vão ser maiores, principalmente onde você tem as cubas para lavagem, você vai ter acoplada atrás um escorredor de prato. Porque é necessário, se você for lavar um prato, nem tudo você está lavando na máquina de lavar louça, certo? Você vai ter um acessório, certo? Atrás das torneiras, certo? E que você escorre os pratos, os copos, etc. Então, as bancadas terão que ter pelo menos, no mínimo, tá? 80 centímetros. Tá certo? Outra tendência, tá? É que você, por exemplo, hoje, você usa torre de forno. Olha lá. Você usa um fogão de bancada, tá? E você usa torre de forno. Porque hoje você tem o forno de convecção, porque o micro-ondas ele está um tanto quanto já deixado de lado, certo?
Então, hoje você tem o forno de convecção. Esse forno de convecção, para que vocês terem uma ideia, nessas lanchonetes mais granfinas, eles usam esse forno de convecção para aquecer os salgadinhos, para assar as coisas, tá? Ele normalmente ele pode trabalhar com borrifos de água, tá? Quando você vai fazer massa, porque, por exemplo, quando você vai fazer um pão, você descongelou o pão, aí você quer que o pão fique fresquinho, o que você tem que fazer? Você tem que molhar o pão e colocar ali dentro do forninho para que ele comece a voltar ao estado normal. No de convecção com borrifo de água, você não precisa fazer isso, tá? É um forno que não é tão antigo assim, mas também não é novinho, não foi lançado ontem, tá certo? Olha só, essa aqui é interessante. Você tem uma churrasqueira, tá vendo aqui, ó? Você tem uma churrasqueira. É Viking o nome que eu queria me lembrar. É a Gagnau, a Viking, tem a outra italiana. Nós fomos juntos uma vez lá do Casa Shopping. Né? É. Foi no Casa Shopping, que a frigideira custava R$2.500, né? Miguel tá lembrando que a gente foi na loja da Viking, que tinha ali no Casa Shopping, e aí a gente estava lá olhando e eu vi uma frigideira, que a frigideira me pareceu assim o máximo, entendeu? Aí eu perguntei para a moça, quanto custa a frigideira? Aí ela foi, olhou na tabela e disse R$2.500. Eu falei, minha senhora, eu perguntei uma frigideira. Miguel quase morreu de vergonha. Aí a mulher quase que falou, a senhora é pobre, então pode sair da minha loja. Mas não falou nada porque ela era educada, treinada. Educada não, treinada. Hã? É. Então você repara que você pode ter uma churrasqueira. A Viking, ela tem isso tudo. Para vocês terem uma ideia, entra no site da Viking, da Gagnau. Eu esqueci a italiana, como é que chama, Miguel? Esqueci o nome dela. Posso ver aqui agora. Então vê aí, cozinhas, eu esqueci, Lofra. A Lofra também tem, tá? São todas elas top de linha. É claro que a frigideira vai custar R$2.500 também, né? A Gagnau, inclusive, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte, você usa o seu fogão de bancada. Lofra. Lofra Brasil, tá vendo? Ela já fabrica aqui. Ó, Lofra fogão, olha lá. Olha lá. Tá aqui. Repara só. Esse aqui é o fogão industrial dela, tá? Não é bonito, mas é resistente. Põe o da Viking, o fogão industrial da Viking. Que é parrudo, é bem parrudo. Aqui ninguém está preocupado com preço, não, tá, gente? A gente está fazendo o exercício. Hã? Não, está aparecendo. Pô, ver fogão Viking. Não apareceu nenhum. Aqui, imagem de fogão Viking. Aqui. Olha aqui. Esses fogões todos são industriais. Olha só. Ó, olha lá. A Viking tem a linha dela toda é industrial. Olha só isso aqui. Olha esse fogão aqui. Hã? Sua conexão não é particular. Voltar à segurança. É melhor você largar para lá. Só a imagem. Você vai ver que ele tem um fogão de bancada também, que também é industrial. Quer ver? Cadê ele, o fogão de bancada deles? Ué, estranho, não está aparecendo. Porque você não precisa necessariamente ter o forno acoplado, entendeu? Eles têm uma torre de forno. Vê, bota aí. Mais imagens para fogões. Porque ele tem um que é acoplado, entendeu? Você tem ele... Cadê ele, gente? Estranho. Estranho. Tem no site deles, né? Tem no site deles. Aqui nessas imagens eu não estou vendo. Mostra as geladeiras deles. Sabe quem tem isso na casa dele? A Madonna tem.
A Casa Branca tem. E tem tanta gente, eu posso até mandar para vocês, se vocês quiserem, a relação dos clientes. Ó, eu vou só mostrar. Olha, o forno deles, o fogão deles, esquece isso. Ó. O de bancada é esse assim. Ó. E o forno vai para a torre. Tá? Ele é assim, ó, é um fogão industrial. Olha lá. O Lofra tem, o Gagnal tem, todos eles têm. Se você olhar, olha só, você tem os queimadores, você tem uma grelha, olha ali uma coisa. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Tem direitos autorais, por isso que não deixa aparecer. Bom, tudo bem, já deu para ver. Mostra as geladeiras, para que eles vejam o tamanho dessas geladeiras. Existem outros sites, eu posso fornecer para vocês depois. Não é coronavírus não, tá? É pigarro mesmo. Bota Vic geladeira. Você botou Vic fogão, agora bota Vic geladeira, freezer, geladeira. Não vai, eles estão boicotando aqui. Depois eu mando para vocês. Eu mando, vocês entram. É o link, Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, é um fogão acoplado, olha lá, tá vendo? Para vocês terem uma ideia, um fogãozinho desse acoplado custa quase 12 mil reais. Só para vocês terem uma ideia. Cada geladeira dessa vai custar assim, 50 mil e por aí vai. Isso aí, aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Na geladeira, tá aqui, ó. Ó, geladeira side by side de embutir. Porque você pode ter também a geladeira embutida, certo? Ela faz parte de um conjunto, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Ó, você começa a ver as geladeiras normais, estão aqui. Aqui são as geladeiras side. Ó, tá vendo? Olha lá, elas já começam a aparecer, ó. São todas elas de aço inox. Ó, aqui, ó, é o cooktop elétrico. Aqui, ó. Tá vendo? É o forno elétrico, ó. Tá vendo? Ó, ele tem coifa. Aqui ele, ó, a churrasqueira. Ó, a churrasqueira. Tá vendo? A churrasqueira elétrica. Isso aqui são as adegas. Aqui é o cooktop de indução, é elétrico. Aqui é o forno elétrico. Aqui, a gaveta aquecida, tá vendo? Isso, você tem gaveta aquecida e você tem gaveta refrigerada, certo? Para evitar que você abra e feche a geladeira, você guarda as coisas que você precisa ter à mão quando está cozinhando nas gavetas refrigeradas. Aqui, ó, de novo, ó, o cooktop elétrico, a gás, ó, tá vendo? E por aí vai, gente. As geladeiras grandonas não apareceram. Mas eles entram depois e eles vão vir. Tá certo? Então, vocês já tiveram mais ou menos uma ideia, certo? Do espaço que vocês vão precisar. Tá certo? É bom lembrar, por exemplo, se você vai ter uma sala de cinema, que tipo de filme, como é que se projeta, entendeu? O que você precisa ter, certo? Porque você vai ter que ter a acústica, você vai ter que ter a iluminação, você tem que pensar nisso tudo. Você vai ter que ter cadeiras especiais, você está fazendo uma sala de cinema, certo? Então, eu sugiro que vocês pesquisem tudo isso e que me tragam isso tudo na próxima aula, já com o início de um risco de projeto. Bom, por hoje nós vamos encerrando. Nós já temos aqui 1 hora
31 minutos e 44 segundos, que a gente está falando sem parar. Normalmente eu me estendo muito mais, as minhas aulas nunca terminam em 3 tempos, sempre terminam em 4, 5 tempos, mas hoje, como eu estou falando sozinha, não está, entendeu? Eu acho que podemos encerrar aqui e agora. Eu agradeço e peço que vocês, por favor, aprendam a se comunicar, porque se tem uma coisa que eu prezo e todo mundo sabe que eu faço, é me comunicar, é avisar o que está acontecendo, porque a minha bola de cristal quebrou, então eu não estou conseguindo mais ver, antever, entendeu? Eu gosto de usar a minha mediunidade para outras coisas. Por favor, eu gostaria que vocês tivessem um mínimo de consideração e que vocês começassem a se interessar, entendeu? E que fizessem um trabalho. Eu estou fazendo o meu. Agora, eu não posso fazer o de vocês. Muito obrigada e até a próxima semana.